Então, pessoal, estou em frente aqui ao canal do Cheirando Rola, né? O Nando Moura. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou reagir a esse vídeo dele aqui, né? Que seria o último, né? O qual ele fala, né? Até breve, vou embora e tudo mais. Cara, ó, eu já vou logo adiantando dizendo que o Cheirando Rola já havia feito esse tipo de despedida anteriormente, em algumas vezes. Certo, ele vai dar uma pausa estratégica, né? Inclusive, cara, quando ele não havia feito esse vídeo, né? Quando ele havia sumido, teve site aí, né, site dito sério, né, que havia feito a pergunta: cadê o Nando Moura? Né? Então eu fico me perguntando, cara, também, cara, por que as pessoas vão fazer esse tipo de matéria, né, perguntando cadê o Cheirando Rola, sendo que, ok, você até poderia dizer, porra, mas o sujeito, de qualquer forma, por mais que ele seja odioso, né, é uma pessoa importante, né, no cenário do YouTube, né, e tudo mais, né, por mais que ele não seja tão famoso assim, né, ele ajudou com algumas reflexões, né, e tudo, cara, se bem que eu não concordo tanto assim, né, não concordo tanto assim, mas eu entendo quando as pessoas dizem que ele tem uma certa importância aqui, porém não a ponto, né, de alguém aleatório que tem um site dito sério, como eu havia acabado de comentar, perguntando onde está o sujeito, né? Certo? Ele vai demorar muito para sair do YouTube definitivamente. Ele é um daquele tipo de gente ali que não quer saber de trabalho, ele nunca trabalhou na sua vida, né? E em relação a essa espécie de gente, posso colocar também no meio Bianquinha, Raluca, esse pessoal nunca trabalhou, né? Esse pessoal nunca trabalhou. Então, já que o YouTube de qualquer forma está dando dinheiro, né, para ele vai permanecer aqui para sempre, cara. Se for necessário ele morrer na plataforma, isso aí vai acontecer com ele, né? Ele vai morrer fazendo vídeo, né? E eu nem preciso comentar que esse maluco aqui não deve ter vida social também, né? Por mais que você diga que, mas acontece que esse cara aqui, ele é casado, né? Então obviamente não vai ser aquele cara. Não, em primeiro lugar, esse maluco é antissocial, né? Então a partir disso aí você já tira que, né, você não pode esperar que ele tenha uma vida, uma vida, que é mesmo uma vida produtiva aqui fora, né? E tem gente casada que, né, tem o contrário dele, né? Não é antissocial. Até porque eu acho que antissocial no mundo mesmo são minoria, né? Mas aí tá. Então a gente vai reagir a esse vídeo aqui dele, né? Cara, nem sei quem é esse Lito. O pessoal fala aí de alguns influenciadores, os quais eu nunca tinha... não sei quem seria na fila do pão, cara. Né? De vez em quando lá no Max o pessoal solta aí informações de... mas... acontece... mas acontece que tem gente aí que, divulga esses caras, né, e tudo. Mas, lá no X isso aí acontece direto, né? Isso aí acontece direto. A maior parte do pessoal ali, o qual ele diz o nome, né? Eu não sei quem seria, cara. Aí você pega lá, aquela ex do MC Pose, né? Que inclusive, para se despedir dela, né, eles acabaram se separando. O cara juntou as coisas dela num bando de saco de lixo preto. Esse é o tratamento, o qual mulheres, né, que se enrabicham com gente como MC Pose devem sofrer mesmo, cara. Nisso aí ele tá certinho. Tem que tratar a si mesmo, né? Mas aí tá, aqui, Tari Flávio, Bolsonaro tem razão. O pessoal do MBL, não vou ser injusto aqui. O pessoal da esquerda, não do MBL, né, que é da esquerda assim, mas tô falando do PT para baixo, né, tá comentando aí que o Flávio, ele é a favor da tarifa que o Trump tá colocando aqui pro Brasil, mas a China não tá fazendo uma tarifa maior, cara, né? Se bem que é mais uma prova de que depende muito, né, do tipo de gente que apoia tais coisas controversas, né? Porque se for alguém da direita, a galera acaba chiando mesmo. Católicozão, aqui tá falando do abortista Léo, né? A gente vai fazer o react aqui, ó. Pirula, ele voltou. E eu vi um vídeo,
o qual o Pirula se comunica pela primeira vez depois de ter sido hospitalizado, né, com aquele AVC o qual ele havia sofrido há meses atrás, né? Pelo que eu havia analisado do vídeo, né, ele está com dificuldade tanto para falar, acho que não precisa de uma análise forte para isso, quanto também para, digamos assim, para ele, cara, não raciocinar, né? Mas tipo que parece que deu algum problema cognitivo para ele, né? Mas enfim, cara, você até pode dizer, porra, mas foi bom o Pirula passar por esse tipo de coisa. Cara, eu meio que discordo, cara. Eu meio que discordo porque, por mais que esse maluco aqui tenha sido a favor, né, do Fique em Casa, né? Tipo ele, aquele Átila Yamarino, né? O Átila Tamarindo, que eu já fiz uns 2 vídeos contra ele lá em 2021, né? Que, porra, o maluco, ele havia feito uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o pessoal que era, entre aspas, anti-vacina deveria ser calado. Tudo. Cara, você entende muito bem que a galera, ela, aproveitando a pandemia, né, ela havia extravasado as suas ideias fascistas, né, cara? Então isso aí foi previsível, né? O que o Pirula, o que o MBL teve, né, em relação a ser a favor do Fique em Casa, em relação a quererem justamente calar, entre aspas, as vozes anti-vacina, né, foi previsível também. É tudo um bando de esquerdista safado, fascista. Eles são os verdadeiros fascistas, né? Então, mas apesar disso aí, cara, eu não acho que o Pirula deveria morrer, né, por conta da sua defesa, né? Eu não tô nem pagando de falso misericordioso. Não, cara. Não, eu não acho que ele tinha que morrer por conta do AVC, não, cara, né? É porque geralmente eu penso que esse tipo de gente aí, né, que tem a mente mais corrupta, elas devem sofrer em vida, especialmente as pessoas que fazem mal às outras. Tipo que o Lula. Porra, eu não quero que o Lula morra, eu quero que ele seja preso e que pague pelos crimes os quais havia cometido, né? Agora, gente como o Xandão eu quero que morra, certo? Gente como o Xandão eu quero que morra, por mais que o Lula tenha ordenado que os militares prendessem os patriotas de 8 de janeiro, né, que foi ele quem havia feito isso aí, eu quero que esse maluco seja preso e que o Xandão morra, cara, certo? Porque se você sacar, a manutenção da prisão desse pessoal aí estava nas mãos do Xandão, né? Certo? Mas ok, cara, talvez eu mude de ideia, pense que de fato o Lula tem que morrer mesmo, né? Ele tem que morrer e... Bom, isso aí é outra história, eu não vou elaborar sobre isso. E antes de começar, eu havia feito um react do Cheirando Rola tendo reagido também ao que aconteceu com o Pirula. Cara, na maior parte do vídeo, ao invés dele lamentar o que havia acontecido com o cara, por mais que eles tenham sido, entre aspas, inimigos, né, mais da parte do Cheirando Rola do que do Pirula, né? O cara ficou rememorando o passado de tretas, né, os quais tiveram e que foram começadas pelo Cheirando Rola, né, com uma raiva do cacete, cara. Ele fez aquele vídeo ali com uma raiva, com revanchismo do cacete, cara. Só faltou ele dizer que você se ferrou, Pirula, você se lascou, né? Por mais que ele tenha pedido doação, certo, pra ele, e ele havia dito mais 3 vezes, doem pra ele como se fossem pra mim, né? Mas mesmo assim, cara, deu pra ver nitidamente a raiva desse anão aqui pra cima do Pirula, cara, né? Aquele foi um vídeo revanchista, sacou? Um vídeo revanchista. Vamos continuar. Mas o que é isso que tá aparecendo aqui na tela do meu computador? Não acredito nisso. Eu não acredito nisso, ameaças mesmo. Puxa vida, que bom saber que o Pirula tá se recuperando aí do AVC que ele teve. Ele parece que tá bem,
né? Depois de um ano de recuperação, ainda não voltou para a internet, mas ele parece que está bem. Olá, pessoas, este mais um vídeo meu aqui na internet. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Falou? Eu fico feliz de verdade de ver o Pirula retornando e se recuperando bem. Só quem passou por um AVC na família sabe o drama que é. A minha avó sofreu um AVC quando eu tinha 8 anos de idade. E esse caso aí de AVC me fez lembrar do que aconteceu com o músico Arlindo Cruz. Por mais que algumas pessoas devam ter se regozijado, né, com o que havia ocorrido com ele, já que o cara era de esquerda, era um bandista, não, eu acho que era candomblé. Mas de qualquer forma, tá ali no mesmo pacote, né? Para você ver como é que a situação dele foi muito difícil, porque, e eu falo isso embasado na vergonha a qual parte da família havia feito enquanto ele estava no estado vegetativo, né? Não sei se vocês ouviram falar, mas a então mulher dele, né? Ela havia colocado um amante dentro da casa, certo? Dentro da casa deles. E antes disso não. Ela havia tentado um aval do povo, né? Através da mídia, para que isso acontecesse, cara. E eu acho que isso aí foi uma das maiores crueldades, que eu já vi acometidas por uma pessoa que estava numa situação complicada, cara. Estava numa situação muito delicada, certo? Você pega a sua própria mulher, além dela te chifrar, ela coloca o amante dentro da casa de vocês, cara. E ainda que aval, que é o aval da família, que é o aval do povo, cara, para que essa relação aí seja aceita, seja levada adiante. E teve outra situação, né, anterior ocorrida, né, dessa merda aí, de que ela havia explicitado para a mídia que o Arlindo Cruz, apesar de estar naquele tipo de situação, né, ela estava estimulando ele, né, sexualmente, o cara havia ejaculado. E ela havia soltado isso aí pra mídia, bicho. Eu sei que se deve honrar pai e mãe, certo? Isso aí é uma lei de Deus. Mas, tu se imagina sendo filho de ambos, né, e se deparando com isso, cara. E o pior é que os dois aí, o Arlindo Cruz, eu não sei se você sabe, mas ele havia falecido, né? Mas, eles têm 2 filhos, né? Já são adultos, que é a Flora Cruz e o Arlindinho, né? O que eles pensaram vendo esse tipo de situação, cara? Porque eu acho que eles também posteriormente haviam aceitado, né, não, cara? Mas isso é muita humilhação com o pai deles, cara. E se eles aceitarem isso aí, é porque eles também não prestam. Eles são do mesmo baixo nível da mãe. Do mesmo baixo nível, cara. Sacou? E você até poderia dizer, mas acontece que ela não é obrigada a continuar sendo fiel com o sujeito, né? Ele estando naquele estado lá. Cara, mas, tipo assim, vai ser até meio cruel, né? Eu falar isso agora, mas, esperar se o cara empacotar, né? Pra ela decidir ficar com outro, bicho. Porque, o cara, por mais que ele tenha estado numa situação vegetativa, né, ele continua ali vivo, cara. Continua ali perto de você, na sua casa, continua sendo seu marido. Por mais que ele não tenha condições de assinar o papel de divórcio, ele continua sendo seu marido, obviamente. Então isso aí foi muita cachorrada, cara. Foi muita cachorrada. E sabe-se lá por que essa mulher aí não havia sido de fato cancelada. Porque ela merecia isso aí. Mas vamos lá. Ficou 4 anos em estado vegetativo. Foi o mais absoluto terror familiar que você pode imaginar. Ninguém deseja isso nem para o seu pior inimigo. E AVC é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Eu fico feliz que ele esteja
se recuperando bem. Não muda absolutamente nada. O grupo do Pirula foi um grupo que me fez muito mal, desde 2015. Quem é que se lembra? O cara vai começar a se vitimizar de novo, cara, igual o outro vídeo lá. Meu amigo, cara. Do Flowers Victory? Hã? Enfia o cadáver putrefato do seu pai no cu. Quem é que se lembra? O maluco, ele vai rememorar, ele vai rememorar uma situação aí de o que? Isso aí foi feito lá em 2016, cara. 2016, certo? E o pior, esse maluco, ele sempre dá a entender pro povo de que eu fui injustiçado, sempre as pessoas começam me batendo. Não, cara, em relação a xingar o pai, né, e tudo, por quem começou com esse negócio aí, porra, se você pegar a treta desse maluco com o Maestro Boggs, quem começou foi o Chorando Rola, cara, certo? Quando o maluco aqui, né, ele havia dito que, o que mesmo, o Pirula, ele havia sido um cruzamento da mãe dele com o Rato Verminoso, certo? E a partir disso aí, que o Maestro Boggs, não, o Pirula não, né? O Boggs, certo? E a partir disso aí que o Boggs havia dito: enfia o cadáver putrefato do seu pai no cu. Foi um bate e volta, cara. Mas esse maluco, por mais... não vou falar por mais. Mas esse maluco aqui, ele é tão mau caráter e oportunista, né? Que utilizou disso aí para se vitimizar, e se vitimiza até hoje, cara. Até hoje. Mais de 10 anos depois, cara. É mole isso. Não quer dizer que, mas acontece que esse maluco não superou. Não, ele superou, porra. Com certeza ele havia superado. Mas ele sempre tem que utilizar isso aí para ganhar alguma benesse, né, através da vitimização. Então, cara, eu vejo essa situação e lembro da vergonha a qual ele havia sofrido lá em Águas de Lindóia, né? Quando o aborteiro Léo foi lá, seguiu ele, né? E falou com o cara lá: fala o que você havia comentado lá de mim na internet, fala que eu sou um aborteiro e tudo mais. Aí o Xeno do Rola repetiu, falou que era um aborteiro FDP. Aí esse cara aqui, né, havia tomado uns 2 tapinhas de moça, né, do aborteiro Léo, certo? Cara, pega esse tipo de situação e até diz: olha só, foi muito pouco, ele merece muito mais porradas, cara. Ele merece muito mais porradas. Foi o que eu havia dito há anos atrás, quando ele havia dado uma primeira entrevista lá no Flow, né? Cara, eu havia me emputecido com ele, cara. Inclusive eu fiz um react aqui, né? Tá aqui no canal ainda. Porra, tem que tomar porrada, cara. Tem que tomar porrada. E você nota que dentre esses anos pra cá, a família dele, aparentemente, né, já que eu não tô lá pra saber, eu não tô entre eles, a família dele endossa as merdas que ele faz pela internet, cara. A mãe dele, aquela que havia dito pra ele lá em Água de Lindóia, né: Nando, eu tô passando mal, bicho. Mas ela endossa as merdas as quais ele faz na internet, cara. Ela endossa, né? Ela endossa o que levou o aborteiro Léo lá pra Água de Lindóia pra perseguir o Xenando Rola, pra intimar ele, né, pra peitar ele, certo? Foi o que ele havia, né, comentado do cara pela internet. Ok, mas tem que comentar mesmo. Em relação às merdas do engenheiro Léo, você tem que comentar mesmo, mas no geral, cara, não, até isso aí, né, no geral, tudo o que ocorre contra ele, cara, é por causa da própria boca dele, sacou? E de qualquer forma, a mãe dele, né, e o irmão dele, que inclusive havia tentado proteger ele, né, porra, eles sabem muito bem que isso acontece justamente por ações do Cheirando Rola na internet, cara. Sacou? Então é complicado, bicho.
É complicado. Tipo assim, você sabe que o cara faz o que faz há anos. E quando se deparar com um revés, ainda mais pessoalmente, né, como foi o que obviamente havia ocorrido, cara, você não tem que falar nada, cara. Né? Você não tem que dizer nada. Sacou? Ah, mas acontece que você tá dizendo pra ele não chamar o engenheiro Léo de aborteiro e tudo mais, sendo que ele próprio havia assumido isso. Não, cara, mas eu tô falando em relação a outras tretas, né? Ó, tu pega a trajetória do Cheirando Rola na internet, tu pega o que? De 100 delas, ao menos o que? 97, chorando os 95%, 95% de 100%, é injustiça, cara. É injustiça. E esses 95% aí, eles acabam sendo endossados pela família do próprio. Né? Então, cara, se esse maluco aqui morrer algum dia desses, se ele for assassinado por alguém, né, que havia ficado puto com o que ele havia comentado na internet, a família já tem que estar ciente, né, dessa possibilidade. Né? Obviamente que eu não estou falando de mim. Esse maluco nunca falou algo de mim na internet, né? Até porque pô, tu pega o meu tamanho pro dele, bicho. Esse canal aqui fracassou. Né? Não tem o porquê chamar atenção, né? Por mais que há anos atrás, né, ele tenha ido nos comentários do canal do Matheus Vídeos e Mais, em uma época em que esse maluco aqui era zoado pelo Babalu de Ovo, né? Isso aí foi lá para 2016, 2017. E era um canal com 77 inscritos. Né? E o meu canal aqui tem bem mais, mas porra, é um canal irrelevante também. Irrelevante. Né? Mas vamos lá. Você lembra do Maestro Boggs, quando eu perdi o meu filho? Ele colocou lá depois uma thumb cheia de fetos mortos, o amigão do Pirula aqui. Comparado o Maestro Boggs com aquilo que o MBL faz hoje, parece brincadeira de criança. Né? Hoje nós estamos tratando com criminosos muito piores. Quem é que se lembra do Pirula me comparando com Charles Manson? Era o Charles Manson do Embu. Ele me processou 3 vezes, perdeu essas 3 vezes. Mas não significa que eu não possa querer o bem e a recuperação dele. Tá? E de fato eu quero que ele se recupere. Isso aí até me fez lembrar de quando esse maluco aqui, né? Inclusive ele disse recentemente, né? Ele queria o bem do PC Siqueira, sendo que todas as mensagens, né, todos os vídeos dos quais ele havia feito contra o PC, né, eram detonando o cara. Ele nunca havia encontrado o PC Siqueira pessoalmente, inclusive eu acho que se acontecesse isso aí, o PC Siqueira iria pra cima dele. Aí você fala, porra, cara, tendo esse cara como amigo, pra que ter inimigos? Pra que ter inimigos? Né? O sujeito desce o malho em você o tempo todo, move os seus membros pra te prejudicarem, né, pra encherem o teu saco, aí depois se coloca como amigo, se coloca como conselheiro seu. Como isso? Né? Aí você nota que acho que algumas pessoas vão dizer que esse maluco aqui, além de sociopata, ele também tem uma certa via psicopata, né, não, cara? Porque pra ter esse tipo de comportamento aí, cara, não é algo normal. Não seria normal em nenhuma paragem, né, aqui do planeta Terra, cara. Em nenhum lugar. Logo, e que fique bem. Nós fizemos inclusive 2 vaquinhas para ele aqui no canal, 2 campanhas de vaquinha, e eu espero que tenha ajudado este tempo todo. O problema, cara, é que as suas vaquinhas são feitas por puro oportunismo mesmo, cara. Certo? Isso quando são feitas vaquinhas para as pessoas mesmo, né? Porque eu lembro que lá em 2017, 2016, né, você havia falado que tem uma garota que tá precisando de cadeira de roda, né, e tudo mais, né, e pelo que eu me recordo, cara, não foi exatamente para isso não. Não foi exatamente para isso aí não.
Quando você quer se limpar depois de uma cagada monumental, você recorre à caridade, né? Você recorre à caridade. Sem contar que você se põe aí como cristão, né, e tudo mais. Cara, que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão é esse que vive proferindo palavras de baixo calão o tempo todo? Que vive... Cara, eu não... O que? Você até pode me assemelhar a um esquerdista, mas, pô, o que eu vou falar agora? O cara que vive despejando ódio o tempo todo, cara. Né? Por mais que, mas o Cheirando Rola é um personagem. Cara, tu não acha que ele não seria assim pessoalmente também? Ou você acha que ele seria completamente diferente, né? Pessoalmente? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele tá soltando na internet o que ele é pessoalmente. O que ele é pessoalmente. Tanto é que ele arca com as consequências disso, né? Pessoalmente, cara. O que com questão de processo judicial, né, e tudo mais, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos amar não só aqueles que estão próximos de nós, a quem queremos bem, mas devemos amar também aqueles que nos causou grande mal. Principalmente... Ok, agora rememora aquele vídeo que você fez pedindo vaquinha pro Pirula, aquele qual eu reagi e fiquei puto contigo. Porque você, vou falar aqui pela última vez, estava sendo extremamente revanchista com o cara, certo? Você está sendo agora também. Você está sendo agora também, mais menos do que naquele vídeo lá. Tu não ama ninguém, bicho. Ô Luiz Fernando de Moura Canim. Tu não ama ninguém, cara. Se bobear, nem a tua própria mulher, a sua própria mãe você ama, cara. Até porque eu acho que se você amasse mesmo, você não ficaria fazendo essas merdas pela internet, cara. Certo? Colocar ali a sua mãe em uma situação de eu tô passando mal. Nando, eu tô passando mal, bicho. Mas acontece que ele não sabia que o engenheiro Léo ia pra lá. Cara, mas é aquele negócio também. Você faz as suas merdas na internet, né? E como eu disse, né, no começo, né, você faz as suas merdas na internet, pode ocorrer de alguém querer te peitar, cara, pessoalmente, né? Você não vai inclusive, né, cara, eu lembro que há anos atrás você andava com segurança pelas ruas, é isso mesmo? Andava com segurança, bicho. E por que você andava com segurança? Porque você estava fazendo merda na internet. Não é questão apenas de, entre aspas, denunciar pessoas ruins. Até porque você mesmo é uma pessoa ruim. Isso aí eu falo na tua cara. Você é uma má pessoa. Você estava com esses seguranças aí para resguardar sua bunda perante algum revés, né, que poderia ocorrer. Tipo o que aconteceu, né, lá com o engenheiro Léo. Tanto é que quando o cara te pegou de surpresa, você não tinha seguranças, né? Já tava com um pensamento, né? Com um estado de espírito diferente. Em momentos de dificuldade. Porque são nesses momentos em que todos os homens se aproximam, porque todos nós compartilhamos as mesmas misérias dessa terra aqui. As mesmas vicissitudes dessa terra aqui. Não quer dizer que nós não tenhamos que lutar com afinco por aquilo que nós acreditamos. Quando eu entrei aqui no YouTube, o Pirula, junto com o Hangout da Groselha, o que eles faziam era um escárnio absoluto com a fé e o escárnio com os cristãos. E isso me revoltou imensamente. Enfim, eu espero que ele fique bem. Isso te revoltou e você tratou de perseguir o cara, tratou de colocar o cara como se fosse que uma espécie de saco de pancada seu, né? Da mesma forma que fez com o Maestro Boggs, que fez com a Kéfera, com o Felipe Neto, com o PC Siqueira. E eu não estou falando que eles seriam boas pessoas, né? No sentido ideológico da coisa, né? E tudo mais, não. Eles não são. Mas você também não é. Você também não é. Né? Você tá no mesmo chiqueiro. Você é o porco que tá no mesmo chiqueiro deles, cara.
Você difere em pouquíssima coisa deles, cara. Você é tão mau caráter quanto os caras. Certo? Inclusive eu acho que em relação a Kéfera, né, cara, dentre esse pessoal aí, ela seria o que? A menos pior? Né? Vamos lá. Ele se recupere logo. Pouco tempo atrás, né, nós fizemos também uma vaquinha para o nosso amigo Tiago Cunha. E ele conseguiu comprar a cadeira de rodas que ele precisava, né, e mostrou isso para a audiência. Pessoal, essa aqui é a cadeira motorizada que eu escolhi, estou aqui com a nota aqui, vai chegar segunda-feira na minha casa e vamos que vamos. Já escolhi a minha cadeira motorizada e agora estou escolhendo aqui a manual também, para poder levar também. Que bom que essa cadeira de rodas aí não é a fictícia, né? Vai ser essa aqui, só que no tamanho um pouquinho menor. Valeu. Agora eu já estou em casa e como você pode ter visto, eu gravei o vídeo ali de forma bem rápida na loja. Acabei não gravando muito porque tinha muita gente, os funcionários estavam trabalhando, então procurei gravar ali de uma forma breve a cadeira para você. E o mais interessante de tudo, que eu consegui comprar uma cadeira motorizada, conforme você viu, e eu pude comprar uma outra cadeira, que é uma cadeira manual. Então, graças a você, eu consegui comprar 2 cadeiras. Eu estou aqui com a nota fiscal, eu não vou poder mostrar ela completa, evidentemente, porque tem meus dados, mas eu faço questão de mostrar ela para você, porque hoje em dia na internet tem muita gente que não gosta de mostrar a nota fiscal. Tem gente que se incomoda com isso, mas aqui não tem essa. Aqui eu mostro mesmo, tá bom? Então comprei aí, você pode ver que é a nota fiscal. Quando você faz uma campanha de caridade, é importante que aquele que doa tenha a transparência máxima de para onde está indo o dinheiro dele. Seja para o Tiago Cunha, seja para o Pirula, seja para a ACD, seja para uma instituição de caridade, não importa. É importante que aquele que doa possa entrar em contato com aquele que vai receber, possa entrar em contato com a instituição, possa inclusive pedir prestação de contas. Isso é Eu concordo contigo, cara, eu concordo contigo. Mas também tem aquele negócio, cara, você, tá lá doando, né, e tudo mais, mas quando a pessoa faz isso aí de uma forma oportunista, faz isso aí para ganhar alguns inscritos no YouTube, cara, eu não acho que essa pessoa mereça ganhar algum resquício de respeito, né? Não sei se você se recorda, cheirando rola, mas lá para 2018, né, você tinha feito uma espécie de de gincana com o Felipe Neto, né, para ver quem doava mais, né? Cara, você havia falado em um trecho de vídeo que eu vou ser lembrado pelo GRAAC, né, que ele estava fazendo, né, doações para o GRAAC, inclusive algumas dessas doações aí, né, o cara, não vou ser injusto, eu não vou falar que ele fazia isso exatamente com esse tipo de doação, mas nas doações, algumas, né, as quais ele havia feito, ele abria com R$20, um cara que já tinha dinheiro naquela época, hein, ele abria com R$20, né, para que os inscritos doassem o resto, né, e não muito longe daquela época, né, lá para 2018, 2017, né, esse maluco havia dito, eu vou ser lembrado pelo GRAAC. Cara, você não está sendo lembrado hoje pelo GRAAC, né, pelas doações às quais você havia movido pelo GRAAC, né? Você não está, né? Inclusive, nenhum dos seus detratores se lembra de que você abriu esse tipo de doação aí pro GRAAC, né? Nem o TIF, nem o pessoal do MBL, inclusive, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas aí que se recorda, né, daquela época. O TIF, ele se voltou contra você tem poucos anos, cara. Tem poucos anos, porque eu aposto com você que na época em que você se fazia de bolsonarista, ele não estava contra você, né? Nem o TIF, nem o pessoal do MBL, né? Inclusive, nem preciso dizer que eu acho que faz uns 2 anos, né? Uns 2 anos que você ainda era aliado do pessoal do MBL. Mesmo assim, essa galera não vai revisitar o seu passado. Tem vídeo antigo seu aí, ainda pela internet.
o canal do Babalu de Ovo, né? Um dos canais dele ainda está no ar, né? Tiveram outros aí que, bom, não são o Babalu de Ovo, né? Mas tiveram outras pessoas aí que, assim como ele, né, te detonavam pela internet, que ainda tem vídeo aqui no YouTube, né? Então, bicho, quando você fala de doação, você, em quase 100% das vezes, né, o faz imbuído de oportunismo, para querer ganhar algo em troca. E algumas pessoas até poderiam aliviar dizendo que, mas ele vai fazer isso aí porque ele é influenciador. Quanto mais inscritos ele tiver, melhor para ele, claro. Mas, esse maluco aqui é uma espécie de vendilhão, sacou? O qual ele tá minimamente se importando, não, minimamente não, ele nem se importa, né, com questões envolvendo ética e moral. Nunca se importou com isso, né? Eu acho que, inclusive, se você fizer uma comparação com o Felipe Neto, esse maluco aqui é o mais oportunista do YouTube. O Felipe Neto ainda hoje, né, por mais que, ele tenha, de qualquer forma, feito parte do governo Moura, né, o cara que havia sido criticado por ele um tempasso, sacou? Por um tempasso. Mas esse maluco aqui, se ele tivesse conexões com políticos, cara, ele ficaria e tô falando político grandão, né, como o Felipe Neto tinha com o Lula, né? Ele ficaria na mesmíssima situação, cara. Ele faria a mesmíssima coisa, sacou? O Felipe Neto tava lá na COP30 junto com a Janja, cara. Aí depois que estourou aquele caso lá envolvendo a USAID, né, o cara saiu de cena, tá voltando agora. Entretanto, isso aí, o caso da USAID foi há um ano atrás. Aí o Felipe Neto sumiu, tá voltando agora. Esse maluco aqui é tão vendilhão quanto, cara. Eu vou reformular aqui. Esse maluco aqui é tão vendilhão quanto, mas ele é um Felipe Neto dos pobres. Há uma diferença. Ele é o Felipe Neto dos pobres, tá? Absolutamente fundamental. O Thiago Cunha não tinha que mostrar a nota fiscal da cadeira dele, mas ele foi lá e mostrou. As pessoas doaram porque se sentiram com... E sem contar que esse maluco aqui, ele passou um tempão aí tentando mamar youtuber grande, né, influenciador grande, tipo como ele havia feito com o Whindersson Nunes. Não conseguiu, o Whindersson Nunes cagou pra ele, certo? Aí agora hoje ele tá mais tranquilo, né? Compelidas pela história de vida dele, aquilo que ele passa na vida dele. Mesmo assim, ele foi lá e mostrou a nota fiscal de que de fato comprou uma cadeira de rodas porque estava precisando. E as pessoas doaram muito mais do que aquilo que era o alvo da vaquinha. E quando atingiu o alvo, ele foi lá e parou, né? Cancelou essa vaquinha. É engraçado quando o cidadão presta contas de tudo e a bosta de um partido político não consegue prestar contas de nada, mesmo prometendo que aqueles que doaram poderiam aferir cada um dos centavos. Nunca prestaram contas daquilo que fizeram no Rio Grande do Sul, nunca prestaram contas daquilo que fizeram no Nordeste e ainda agora estão vendendo a miniatura da porra da caixa d'água preta, que eles disseram que ia desenvolver o Nordeste e o cacete. Aquela caixa d'água preta não dá nem para uma hortinha. E depois de ter pintado de preto, a água vai cozinhar qualquer coisa que se plante lá, porque fizeram para propaganda política. E agora estão vendendo esta porrita de plástico impressa no impressora 3D por R$500 para os idiotas. Engraçado que vendo isso aí, eu até fiquei pensando aqui, cara, como é que cheirando rola nesses anos de indústria vital não fez, né, uma lojinha para vender brinquedinhos, né, com o seu formato, com os formatos dos inimigos dele, cara? Ou ele já teve essa ideia, mas pensou, mas acontece que isso aí seria muito trabalhoso, né? Isso aí seria muito trabalhoso. A única vez a qual ele havia feito uma lojinha para vender alguma coisa foi, né, lá atrás, quando ele havia feito camisas, né, com estampas de alguns ditos dele, né, tipo aquele Bucetossauros lá. Inclusive, né, a camisa escrita Bucetossauros, comprada por crianças. E
tirando isso aí, né, ele vendia lá os livros, né, sobre política, né, livros do Olavo de Carvalho, na época em que ele mamava o velho, né, e o pior, né, o cara vendia esses livros e anos depois, né, fez um vídeo queimando livros do Olavo de Carvalho. É mole isso aí, bicho? Queimando livros. Eu posso imaginar que uma pessoa nazista, né, fosse fazer esse tipo de coisa, cara, né, esse simbolismo de queimar livros, né, queimar livros, obviamente físicos, né, de uma forma física, sacou? Cara, por que... Aí você nota, né, galera do MBL não fala isso, Tiff não fala isso, né, nenhum, digamos assim, hater do Cheirando Rola fala isso, sacou? Ninguém fala isso, né? Só o canal irrelevante aqui, né, que acompanhou esse maluco aqui, o que foi lá para 2015, 2016, né, lembra disso. Botas felinescos irem lá e comprar. Puta que eu pariu. É ou não é algo indignante? Pois muito bem. Tem um cara aqui na internet, ele inclusive já falou que esse brinquedinho aí tá 500 contos, né? E isso, cara, isso aí me fez lembrar também de um MBLoide que ele havia feito a sua festa de casamento, né? Inclusive ele casou com uma gorda, né? O cara era magrão, casou com uma gorda. Não que isso aí, né, fosse um impedimento. Eu também eu sou fã de gordas, né? Eu gosto de gordas, não no estilo Thaís Carla, né? Certo, porque aí já seria demais. Mas pô, o cara na sua festa de casamento, ele colocou, né, ambos, né, posando com uma bandeira do partido Omissão, né? E essa bandeira, como todo mundo sabe, havia custado R$1.000. O Omissão tá vendendo essa bandeira por R$1.000, cara. É algo qual eu posso costurar aqui, cara, imprimir, costurar aqui, cara, pegar um pano aqui, costurar, sacou? A Missão tá vendendo por... mas acontece que esse valor aí é simbólico. Não, cara, de qualquer forma, você vai pagar R$1.000, cara, certo? O simbolismo, ele para, né, no seu bolso, né? Quando você tem que fazer aquele Pix, quando você vai pegar a sua carteira e abrir, porra, R$1.000, cara, em uma bandeira, sacou? Tu imagina e conclui que, pô, esse movimento aí é de playboys e para playboys, certo? De playboys e para playboys. Porque, por mais que o PL, que os republicanos sejam partidos de merda, né, que se dizem da direita, eu acho que eles não venderiam R$1.000 nas suas bandeiras, cara. Eu acho que não. Vamos lá. falou algumas coisas ao meu respeito, não muito lisonjeiras, inclusive. Eu não acho que é um cara que goste muito de mim, mas eu sempre admirei o trabalho dele, que é o Silas Fernandes. O Silas Fernandes é um dos grandes guitar hero brasileiro, heróis da guitarra brasileira. Ele escrevia na cover guitarra, ele escrevia na guitar player, né? E para mim é uma grande referência, aprendi muito guitarra com ele. E hoje ele passa por dificuldades muito grandes, né? Ele tem um problema crônico, ele se afastou do seu próprio canal e passa realmente por um momento muito difícil. Depois de 2, 3 dias eu já estava começando a me recuperar, mas o problema é o seguinte: eu sou um renal crônico, eu tenho 50% do meu rim comprometido já, e minha mãe morreu ela era renal crônica, então pode ser que seja uma coisa genética, enfim. O fato é o seguinte: eles não sabem exatamente o que aconteceu, mas parece que essa bactéria atacou também no meu rim de alguma forma e diminuiu ainda mais a filtragem, subiu minha creatinina e etc. E isso é muito perigoso. Então, assim, eles me mantiveram lá por 1 semana e pouquinho, depois eles me liberaram 2 dias e 2 dias depois eles me internaram de novo para fazer uma biópsia. O que é uma biópsia? Eles tiram um pedaço, uma espécie de intervenção cirúrgica, eles tiram um pedaço do seu rim para fazer uma análise.
porque eles precisavam saber se isso já estava acontecendo, se foi por conta da bactéria. Então, assim, eu saí ontem, anteontem, na sexta, eu cheguei aqui na sexta-feira em casa, depois de ter ficado mais 2 dias e meio internado. E aí a gente estava esperando ansiosamente o resultado da biópsia. E a biópsia veio inconclusiva porque aparentemente alguém fez uma cagada. Porque como é que funciona a biópsia? Fica um médico que tira a parte do rim, outro médico especialista, para analisar se aquela parte é suficiente para poder fazer a análise da doença ou da suposta doença que tem no rim. E parece que a pessoa provou uma coisa que não era suficiente, ou seja, teoricamente tem que passar por esse procedimento de novo, o que não é nem um pouco divertido. O Silas não pediu absolutamente nada, não abriu nenhuma vaquinha para que as pessoas pudessem ajudar ele. Ele só pediu para que as pessoas assistam os vídeos dele, para que curtam, né, aquilo que ele faz. O trabalho dele que é incrível, um dos maiores guitarristas do mundo, certo? E um dos melhores professores também. Mas eu acho que seria interessante ele abrir uma vaquinha e a gente poder ajudar, porque afinal ele estará afastado do canal dele e o canal dele é também parte do ganha-pão. Então é muito importante. Eu não posso e eu nunca fiz isso de abrir uma vaquinha por uma pessoa, entendeu? A pessoa que tem que ir atrás, um familiar da pessoa, que nem nós fizemos na época do Clenion, quem é que se lembra? Cara, eu acho que você já fez isso aí. Você fez inclusive isso aí. Você fez inclusive isso aí pra Careca TV. Né? Você fez isso aí sim, cara. Se eu não estou enganado, você fez isso aí especificamente pra Careca TV. Né? Mas vamos lá. Lembra dele. Nós esperamos que o Silas possa se recuperar logo. Eu recomendo que você acompanhe o canal do Silas, eu vou deixar no comentário fixado, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Vou deixar a vaquinha do Pirula também no comentário fixado e na descrição. E não interessa se nós temos as divergências ou não, é nesses momentos que nós compartilhamos todos as mesmas misérias deste mundo aqui. Então a vaquinha do Pirula também está no comentário fixado e na descrição. Se tocar seu coração de alguma forma, doe e valorize o trabalho do Silas Fernandes. Deixo também o canal do Thiago Cunha aqui neste vídeo, tá bom? O cidadão presta contas, o político ri e enche o bolso. É isso aí. Menos um dia. Olá! Nossa, mas que é isso? Que brincadeira diferente. Que brincadeirinha diferente que vocês estão fazendo. Parou. Acabou. Deixa eu dar uma olhada aqui no canal do Silas Fernandes. Esse aqui é o dele. Silas. Pô, tá com 101 mil inscritos. Esse aqui é o de música, né? Pelo que eu tô vendo. Esse Silas Fernandes tema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Do Luiz. Esse aqui foi o que ele acabou relatando nessa situação. Ainda internado. Aí tá roubando vídeos e lucrando. Javier Bardem, Slipknot, Cannibal Unicorn. O canal dele é especificamente para música mesmo, né? Inteligência artificial e música. Guar versus Trump. Assassina Trump. Vou voltar lá pro canal do Cheirando Rola. Renan Santos não é estuprador. Cadê? Ele foi pro Japão.
Olha a minha cara de morto. Acho que estamos andando nos 20 km por dia. Esse lugar é totalmente surreal. Imagine estar dentro do Cyberpunk 2077, só que na vida real. Esse é o famoso Beco do Mijo. Omoide Yokocho em Shinjuku. Isso é em Tóquio. Vou colocar nos stories do Instagram e nos shorts do YouTube um vídeo para vocês verem como esse beco de Tóquio parece cenário de jogo. Rapaz, foi pra Tóquio. Tô descansando na viagem. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. O Brasil é ingrato e ceboso, né? A gente fica louco e esquece o que é viver. Sim, depois consigo... sim. Porque eu tô vendo aqui, ele tá... Não, peraí. Depois consigo o plano de governo do Renan Santos e me manda. Beleza, tem uma versão resumida se você quiser. Mein Kampf. Então ele, assim como o Tiff, ele tem informante no MBL. Aí, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mulher dele. E em uma época lá do Babalu de ovo, né? Zoando esse maluco aqui, né? Ela era chamada de Majin Buu. Porque é gorda, pô. Eu não sei como é que tá agora, né? Mas ela não é uma mulher feia, cara. Ela não é feia. Cheirando rola em Tóquio. Chegamos a Dubai e aí, ó. Encontrei o Sheik Volim Rabah. Engraçado. Ele quis comprar minha esposa e minha sobrinha, mas eu disse que elas não estavam à venda. Perguntei sobre os investimentos que ele teria enviado para Minas Gerais por meio do Mamacote. Está falando do Nicolás Ferreira. Ele respondeu que era só esperar mais 72. Mestre do capitalismo, 1º de setembro. Aí, ó. Tu nota que isso coincide com aquele vídeo dele, né? Dizendo adeus. Ele vai, foi como eu havia dito, ele vai dar uma pausa e vai voltar daqui a pouco. Vai soltar o seu Mestres do Socialismo de novo. Contemplem como age um FDP duas caras. A turma que quer derrubar estátuas já tem algum plano para tratar dos privilégios históricos na família do Ciro Gomes? São nobilíssimos e antiquíssimos escravocratas, dono de terra e descendente de tudo. Sim. Militante do MBL é sempre o ápice da burrice. Então já sabemos que o cheirando rola também será condenado. Quem se autodeclarou traficante? Quem se autodeclarou assassino? Quem autodeclarou que faria turismo sexual na Ucrânia? Quem declarou... é por isso que a galera do MBL também se lasca muito porque eles não conseguem fechar a boca, né? Quem declarou que dinheiro de doações era usado para prostitutas? Quem protegeu o Ben Ponte, que hoje paga de bolsonarista? Quem custeou o Curtis Yarvin? Quem defendeu tortura seguida de morte televisionada, que foi o Arthur, né? Quem declarou que roubava prostitutas? Quem declarou que tem que matar síndrome de Down e autista na barriga da mãe? Quem declarou que quer testar medicamento em preso? Vendedor de Santa Catarina apresenta projeto para proibir nordestino. Isso aqui é o vendedor. É o vereador Matheus Batista, que também é do partido Omissão, né? Bicho. O fundo do poço na vida desse ladrão, traficante e assassino é só uma etapa. Isso aqui é o boxe. Aqui, o que esses vigaristas merecem? Não falarei. Não acompanho a prestação de contas. 500 contos, miniatura leve Poços, comunidade angélica. Todo fracassado precisa do seu fear. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala através dos corajosos e dos teimosos. Esse maluco aqui, sim, eu sei onde fica isso aqui. Eu sei onde fica. Qual o mais doente e perverso? Aborteiro Léo, Bucholini, que é o Renan Santos,
Gnome, que é o Mamãe Falei, Sugarias, que é o Guto Gastarias, né? Cara, eu acho que você deveria se colocar aqui no hall também, cara. Né? Então, pessoal, pra encerrar esse vídeo... peraí. Que o Nando Moura merece, não falarei. Renan Santos, 2%. Então, galera... esse merda tá falando do Neymar ou fazendo um relato da própria vida? Renan Santos. O que esse Neymar tá chorando aí? Ficou comendo puta, vendendo bet e andando com traficante esses anos todos. Foi convocado na pura pressão. Joga nada, dá umas porradas e fica berrando em campo como se fosse protagonista. Cara, eu concordo com o Renan aqui, cara. Porque o Neymar é exatamente isso aí, a descrição perfeita dele. Né? E você nota a falência moral do brasileiro, a falência ética e moral em ficar mamando esse maluco até hoje, cara. Até hoje isso aí. Né? Mas enfim, pra encerrar esse vídeo, como eu disse, né, esse maluco aqui, ele vai dar uma pausa, né, e vai voltar daqui a pouquinho com o seu curso Mestres do Capitalismo, cara. Ele vai continuar fazendo das suas do YouTube. Ele não vai sair daqui tão cedo, cara. Isso aqui é a fonte de vida dele, né? E a fonte de vida dele. O cara tá acorrentado no YouTube, cara. Certo? Tá acorrentado nele. Então é isso, pessoal.